Olá, pessoal. Aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 26 de junho ao dia 2 de julho de 2023. Passamos aí da metade do ano, gente. Uau, o tempo tá voando, né? Gente, o que essa semana nos espera? Primeiro, que a gente tem uma semana muito agitada. A gente tem nada mais, nada menos que 12 eventos principais acontecendo essa semana. São muitos acontecimentos no céu. A gente vai ter aí, começando na segunda-feira, a gente já começa com a lua crescente acontecendo aqui no signo de Libra. Logo depois nós vamos ter Marte fazendo quadratura com Urano. Mercúrio vai entrar no signo de Câncer. Mercúrio vai conversar com os nodos lunares. Logo depois, na quarta-feira, a gente tem Sol fazendo trígono para Saturno. Vênus conversando com Quirón. Mercúrio conversando aí, fazendo trígono para Saturno também. A gente vai ter Netuno ficando retrógrado. Sol fazendo conjunção com Mercúrio, ou seja, Mercúrio casime. Mercúrio conversando com Júpiter. Sol conversando com Júpiter e Vênus fazendo quadratura para Urano. Ufa! Uau, quanta coisa, né? Mas vocês veem que a gente tem um protagonista para essa semana. E esse protagonista é Mercúrio. Mercúrio vai estar muito ativo essa semana. Muitas coisas vão acontecer com esse planeta. Ele vai conversar com muitas outras forças, outros planetas. E não por acaso saiu aí para gente o mago, né? Como arcano da semana, saiu aí o mago que traz uma afinidade muito grande, né? Com Mercúrio. Então vamos mergulhar aqui, vamos entender o que essa semana super agitada tem. Bom, gente, como vocês sabem, a gente está na lunação de Gêmeos. A gente iniciou uma lua nova acontecendo aqui no signo de Gêmeos. E a lua, ela já chegou ali ao seu ponto do quarto crescente. Ou seja, estamos na fase crescente, mas lembrando que essa fase crescente vai acontecer no signo de Libra. E eu vou ver se eu consigo gravar para vocês amanhã o vídeo da lua crescente no signo de Libra. Amanhã, mais uma vez, eu tenho uma consulta para fazer e aí provavelmente no fim do dia eu consigo gravar para vocês, tá? Esse vídeo. Só que se vocês repararem, a gente está na lunação de Gêmeos, que é o elemento ar, e nós vamos ter uma lua crescente acontecendo também no signo de ar. E esse signo, ele é regido pela Vênus, né? Então, a Vênus vai estar importante aí também. E a gente vê que a Vênus vai fazer algumas conversas importantes essa semana, também junto com Mercúrio. Então a gente tem uma dança cósmica aí muito afinada com os posicionamentos dos planetas, né? Então, o que é a lua crescente? A lua crescente é, depois que a gente planta a nossa sementinha, essa sementinha começa a romper essa barreira da Terra aqui, e esse é o esforço, esse é o desafio, e a quadratura é sempre um desafio, é uma pressão. Então a gente precisa pressionar esta terra para fazer com que essa semente que a gente intencionou, que a gente plantou, que a gente cuidou com tanto amor, para que ela comece a se desenvolver e crescer até o topo. Não é isso? Muito bem. Só que a gente está falando do elemento ar e do signo de Libra. Então a gente já inicia essa semana com uma movimentação muito grande. A gente precisa se movimentar, a gente precisa articular a nossa vida. E o que é articular? É conversar com as pessoas, encontrar pessoas, se relacionar, trocar, negociar, dar movimento aos seus projetos, fazer as coisas acontecerem. Só que quando a gente fala do signo de Libra, a gente está falando de parcerias, a gente está falando de fazer algo com alguém ou de buscar outras pessoas, encontrar pessoas que possam te auxiliar, te ajudar, te orientar, ou até mesmo você orientar e ajudar alguém. É aquilo, é ser parceiro, é ser amigo mesmo, tá ali do lado, vamos fazer junto, vamos ver o que a gente consegue pensar aqui. Nesse caso aqui, dessas duas energias, é de fato, duas cabeças aqui pensam melhor que uma. E é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa unir as nossas mentes, unir a nossa comunicação, trocar de uma forma harmônica, equilibrada, justa, e dentro dessa justiça trazer para a relação ou para a situação uma energia mais equânime, a gente saber diferenciar as limitações e as vantagens que existem. Então é aquela hora que a gente tem que ter um bom senso e tentar achar aquele nível que vai ficar bom para todo mundo. A força dessa fase crescente pede para que a gente encontre equilíbrio, harmonia, se há desavenças, se há discussões,
mas que a gente consiga remediar a situação, que a gente consiga conciliar as partes. Então, diante da sua vida, seja o que for que esteja acontecendo, se existe desarmonia, de repente você pode ser aquele ponto médio, como o da balança, né? A balança tem um ponto médio aqui que segura os dois pratos, não é isso? É isso aqui que equilibra. Então, é a gente ser esse ponto que ajusta as coisas, que equilibra, que coordena uma situação para que ela se harmonize. E tudo isso pode ser feito através da comunicação, da informação, do saber ouvir, do aprender e do ensinar. Você está aberto a ensinar e também aberto a aprender. Então, se você precisar argumentar alguma coisa essa semana, argumente. Mas se você precisar ouvir para, de repente, entender a visão da outra pessoa e aprender sobre o universo da outra pessoa, pare, ouça. Essa semana é importante a gente não ser muito reativo, porque junto com essa lua crescente no signo de Libra, a gente vai ter Marte e Urano fazendo quadratura. E aqui mora uma certa teimosia, uma rebeldia, uma soberba, se a gente não souber utilizar essas duas forças. E isso pode trazer, sim, conflitos, confusões, discussões, violência até. A gente pode ver muita dramatização essa semana com pessoas que não estão encontrando esse equilíbrio, não estão conseguindo se harmonizar com o meio, com as pessoas, com os acontecimentos da vida. E aí o que acontece? Se isso aqui, olha, ganhar força, o que a gente precisa fazer? Recuar. Falar, ó, me deixa fora dessa. Mas, se você tiver argumento, se você tiver boas palavras que podem impactar, que podem conciliar nessa discussão, use. Seja você a pessoa serena no meio de um conflito, um mediador ali para poder acalmar as partes e trazer o bom senso, a razão para aquilo que está acontecendo. E aí, lá no fim do dia, às 21h23, Mercúrio vai entrar no signo de Câncer. E aí, o que acontece com esse Mercúrio? Esse Mercúrio ele vai ganhar uma roupagem mais emotiva, mais delicada, mais dócil. Mas também, se a gente não souber equilibrar essa força desse Mercúrio, a gente pode começar a entender as coisas de uma forma muito íntima, muito pessoal, distorcida e levar tudo para o íntimo, tudo para o pessoal. E aí pode dar ruim, juntando Mercúrio em Câncer com o conflito entre Marte e Urano, aí já viu, né? O palco está pronto para aquela dramatização enorme. Porém, Mercúrio entrando no signo de Câncer já é um indício para que a gente consiga sentir um pouco mais o outro, respeitar um pouco mais o outro, ter mais simpatia, porque o signo de Libra é um signo muito simpático, ele procura encontrar harmonia ao invés de conflito no meio em que ele está. Então, com Mercúrio no signo de Câncer, a gente pode aproveitar essa força para ter mais simpatia, mais respeito e até mesmo mais empatia com os outros. É aquilo, gentileza gera gentileza. Ao invés de ser olho por olho, dente por dente, vamos gerar gentileza, porque gentileza gera gentileza. Essa é mais ou menos a ideia do início dessa semana. Porém, a gente está em uma semana de lua crescente, a gente precisa se movimentar, fazer as coisas acontecerem, colocar a mão na massa. Não é hora e não é momento para estagnar, para ficar parado. Então, essa quadratura de Marte e Urano, que estão em signos fixos, isso aqui pode ser realmente o maior desafio dessa semana, principalmente se a gente empacar. Se a gente ficar teimoso, parado em um ponto, em uma ideia, em uma crença, em um valor, em um sentimento, sendo turrão, cabeça dura mesmo, não aceitando nada. Se a gente ficar assim essa semana, tudo tende a cristalizar. Por quê? A energia que está para a semana é de movimento, é de ação, é de construção, é de pegar suas ideias e começar a colocar no papel e colocar na prática, realizar, começar a manifestar. Imagina uma semana em que tem toda essa energia de movimento e a gente está ali fincado, parado, com os pés como se fossem raízes profundas, impedindo esse movimento. É claro que essa tensão aqui pode trazer rupturas, rompimentos, grandes estragos, rachaduras em estruturas que para nós são fixas, mas pela teimosia elas podem craquelar, elas podem rachar. Porque existe uma força empurrando a gente para frente e a gente está ali insistindo em ficar parado. É igual uma água vindo, tsunami vindo. Às vezes não dá para a gente ficar
paradão ali, porque senão essa estrutura ela vai começar a trincar e vai começar a rachar e vai romper. Essa barreira vai romper. E aí, vocês sabem o que acontece quando uma barreira rompe, destrói tudo aquilo que está na frente. Então, essa semana é importante a gente ter cuidado com isso, muito cuidado com isso. E aí, a gente tem na terça-feira, no dia 27, Mercúrio aqui, já no signo de Câncer, conversando com os nodos lunares, nodo sul em Escorpião e nodo norte em Touro. Essa conversa ela tá bem bacana porque com a conversa de nodo norte com Mercúrio, já próximo ali do Sol, mostra que algum caminho está sendo muito bem iluminado para que a gente traga para a nossa consciência, que é o Sol, e que Mercúrio vai conseguir compreender. Lembrando que o signo de Touro, que é esse nó do norte, ele tem o dispositor a própria Vênus. E a gente está numa fase crescente, onde o planeta que está regendo é a própria Vênus. Então essa conversa aqui, ela é muito boa no sentido de, se você quiser trazer clareza para as suas situações, para as suas dificuldades, para as suas limitações, de repente você está tendo dificuldade de sair de um velho padrão de sentimentos, de emoções, de ideias, até mesmo de crenças, essa conversa com os nodos pode facilitar muito a gente também romper com essas ideias. É como se o destino colocasse alguns manuais de instrução no nosso caminho, mostrando para a gente assim, olha, essa direção aqui pode te levar para esse lugar. Esse lugar aqui, ele vai trazer novidades. É um caminho que você desconhece, mas tenta ir. É como se fosse o mapa da mina, né? A gente está recebendo um mapa para nos guiar nesse labirinto que é a nossa complexa vida. Então Mercúrio e o nó do norte estão meio que dando para a gente esse pergaminho com esse mapa, nos orientando, nos guiando, mostrando mais ou menos a direção que a gente precisa ir. E ao mesmo tempo que ele mostra a direção para a gente ir, ele também indica para onde que a gente não tem que voltar. Então isso está muito bacana, a gente tem aí nessa terça-feira essa energia maravilhosa, e lembrando que a Lua ali no signo de Libra vai conversar com Marte, né? A Lua vai estar aqui e vai conversar com Marte, e essa conversa desses dois é maravilhosa para nos guiar, realmente para dar aquele gás, é o combustível que a gente precisa para poder colocar no nosso carrinho. Lembra que a gente está na alunação de Gêmeos? É meio de transporte, é movimento, né? Colocar no nosso carrinho e botar a primeira ali e ir embora. Então a gente está recebendo muito auxílio de Marte se a gente não empacar. Tá bom? É importante a gente prestar atenção nessa questão do empacar, no levar as coisas para o pessoal, de ter orgulho, de ter aquela vaidade, sabe? Eu não vou ceder aqui para dar essa vitória para essa pessoa, mostrar que ela tinha razão e eu não, sabe? Essas questões. Se a gente entrar nessa vibe, se a gente pegar essa onda, a gente vai levar um capote. Então, cuidado com isso. Aí o que a gente tem? Já na quarta-feira é um dia bastante movimentado. No iniciozinho do dia, aqui horário de Brasília, às 5 horas e 18 minutos, a Lua vai conversar com Plutão, vai fazer quadratura com Plutão. E logo em seguida, a Lua já entra no signo de Escorpião, que é regido por Plutão. Então, essa quarta-feira, a gente já entra numa vibe mais profunda, que pode trazer para a gente um certo desconforto, talvez uma crise, incômodos, talvez a gente tenha que esbarrar naquelas questões que a gente está tentando superar, talvez as nossas sombras ressurjam e ao invés de fugir ou reagir a essas sombras de forma violenta, ou quando a gente nega essas sombras, é aquele momento para a gente olhar para elas, para a gente compreendê-las. E aí, logo em seguida, às 9 horas e 23 minutos, o que acontece? A Lua vai fazer conjunção com o nó do sul e oposição ao nó do norte. Lembrando que Mercúrio ainda está ali conversando com os nodos. Essa quarta-feira é como se fosse um teste para ver se você realmente superou o seu vício nesse limbo escorpiano, né? Porque o nó do sul, ele leva a gente para o limbo. Não é que o signo de Escorpião seja um limbo, gente. Eu estou falando do nó do sul em Escorpião. E quando a gente não sai daqui, desse nó do sul, ele é como um buraco negro e leva a gente para o fundo do poço. Leva para a crise, para o desconforto, mergulha a gente em nossas próprias sombras, e a gente precisa de muita força, muita luz para conseguir superar esse limbo, né? Então, com a Lua fazendo conjunção com o nó do
sul e oposição ao nó do norte, conversando aqui com o nó do norte, a gente está sendo meio que testado. Você chegou ali, imagina assim, aquela pessoa que você tem conflito, aquela pessoa que você guardou mágoas, de repente te liga ou manda uma mensagem para você, ou você encontra no seu trabalho, e aí você é testado. Como é que você está lidando agora com esse sentimento? Você superou realmente? Ou você só está maquiando essa mudança e transformação que você está precisando passar? Então, momentos desafiadores como esses podem vir e a gente vai ter que mostrar para a gente mesmo, não é para ninguém não, é provar para si mesmo que você superou aquela situação, que você passou por cima daquilo e você vai seguir olhando para o seu horizonte, trabalhando a energia libriana, buscando paz, harmonia, equilíbrio, justiça. A justiça não precisa ser uma justiça feita como Marte e Áries pelas próprias mãos, de ir lá e enfrentar e agredir e tentar conseguir as coisas à força. Não, a gente vai utilizar os recursos que o sextil aí natural para Sagitário super ajuda. Usar as leis dos homens, as leis divinas, confiar nessas leis, colocar na mão deles, buscar advogados, ou seja, quem for que possa ajudar a trazer essa justiça para a sua vida, e as coisas vão ser feitas daquela forma mais equilibrada, podemos colocar assim. Então a gente inicia essa quarta-feira com essa energia, mas já ali no período da tarde as coisas começam a mudar. A Lua aqui no signo de Escorpião vai conversar com Mercúrio no signo de Câncer, com o Sol no signo de Câncer e com Saturno no signo de Peixes. E ao mesmo tempo, Sol e Saturno já vão estar conversando ali. Então a gente vai ter um grande triângulo de água acontecendo. Só que esse grande triângulo de água está acontecendo com Saturno. E o que Saturno pede? Maturidade, consciência, controle, limites, sabedoria, inteligência emocional. Conversando com a Lua, tem inteligência emocional a lidar com as situações. Só que todos esses aspectos, eles estão trazendo para a gente uma energia de movimento, de se responsabilizar pelas questões mal resolvidas dentro de você. Ao invés de terceirizar a culpa, que é o que Saturno está fazendo aqui, ele está retrógrado, ao invés de você terceirizar essa culpa, com Mercúrio aqui você está entendendo alguma situação do passado, você está trazendo para sua consciência e ao invés de terceirizar essa culpa, você talvez tenha que olhar para ela e assumir, tudo bem. Agora, daqui cabe a mim curar, cabe a mim seguir adiante. O trabalho que precisa ser feito para você ir para o nó do norte, para você encontrar esse equilíbrio, para você harmonizar as situações ao seu redor, quem tem que fazer é você, não dá para esperar o outro fazer. E aí o trabalho é profundo, é interno, é dentro das suas águas. Você está purificando as suas águas internas. Como que você está purificando essas águas internas? Você está tirando justamente aquelas poções de pensamentos e sentimentos que de gota em gota vai envenenando todo o lago, toda a sua água interna. É aquilo, às vezes a gente tem uma taça aqui com água pura, mas se a gente tiver uma gotinha de veneno caindo dentro dessa água, toda a água se contamina. E esse grande trígono de água está falando para a gente exatamente o quê? Preste atenção nessas gotinhas, porque quem pressiona esse conta-gotas é você. São gotas de pensamentos, gotas de lembranças, gotas de emoções que a gente vai contaminando toda essa água. Então, essa quarta-feira está super convidando a gente a trabalhar essa mudança. E essa mudança ela vai acontecer com a Lua fazendo oposição a Júpiter no signo de Touro, que está aqui, olha, às 22h28 à noite aí, no horário de Brasília, a gente vai ter a Lua fazendo oposição a Júpiter. Isso significa o quê? Quebra, rompimento. Plutão e Escorpião são forças que transformam. Transformam o quê? Júpiter. Crenças, o que? Enraizadas, cristalizadas, teimosas que a gente tem no signo de Touro. Então, se a gente souber trazer essas duas forças para um equilíbrio, talvez a gente consiga superar essas limitações, a gente consiga romper com essas correntes e se libertar, porque Júpiter rege o signo de Sagitário, que é um signo livre. Ele quer se libertar, ele quer estar alinhado com aquilo que ele acredita, mas Sagitário é um signo mutável. Se vier uma ideia melhor do que aquela original, ele muda.
portanto que entre no coração dele, que ele realmente acredite naquilo, que aquilo traga para ele entusiasmo, e aí ele muda. Então as crenças de Sagitário, de Júpiter, não são limitantes, nem pelo signo de Sagitário, nem por Peixes, que também é mutável. Então as ideias e as nossas crenças, elas tendem a mudar, portanto, que a gente abra a nossa consciência, que a gente eleve a nossa consciência para um nível acima, porque essa é a ideia de Júpiter. Júpiter é um planeta de elevação de consciência, é onde você sai do nível B para o nível C. Você está subindo, você está escalando, entende? E aí a gente tem a quinta-feira, dia 29 de junho, às 5 horas e 40 minutos, a gente tem a Vênus conversando com Quirón, no signo de Áries. Tá aqui, olha. Vênus e Quirón conversando. E, ao mesmo tempo, a Lua, que está em Escorpião, vai fazer quadratura para Vênus. E, ao mesmo tempo, vai fazer oposição a Urano. Uau, que dia, hein? Parece ser um dia difícil. E ele é. Dia 29 não é um dia fácil, mas é um dia de cura, é um dia altamente alquímico. Se a gente quiser ser esse mago que está aqui, olha, e trabalhar de forma alquímica na nossa vida, tentando transformar chumbo em ouro. Chumbo em ouro não é no sentido de touro aqui não, né? De ter ouro como moeda de troca. Mas é transformar a nossa alma de chumbo em ouro. Então, essa quinta-feira, ela está um pouco assim. O que ela traz para gente? Primeiro, Vênus conversando com Quirón em via aberta, em um trígono. Isso simboliza que as nossas feridas e as questões que a gente já vem trabalhando essa semana, que são questões profundas, a gente está tendo entendimento, consciência com a alunação de Gêmeos, né? A gente está tendo muita informação a respeito das nossas questões internas. No momento que a Vênus conversa com Quirón, nessa via aberta, simboliza que este caminho para as nossas feridas eles se abrem. Então, se você quiser caminhar por este vale aí e entender, compreender as suas feridas, mas de forma libriana, ou seja, a gente está nessa energia de harmonização, de equilíbrio, de ajuste, de entender um lado, entender o outro, de rondar as situações para que a gente pegue informações de todos os lados. Então a gente pode rondar essas feridas, né? Porque Vênus rege o signo de Libra e a Lua vai conversar com Vênus em quadratura. E ao mesmo tempo que está conversando com Urano, que tem o dispositor a própria Vênus, porque está em Touro. Então, toda essa movimentação, todos esses esclarecimentos podem trazer para a gente mudanças repentinas, despertar de consciência, encontrar uma saída, montar aquela fórmula ideal para curar aquela questão. Você faz a sua poçãozinha, aí você toma essa poção e essa poção começa a fazer efeito de cura. Então essa quinta-feira está trazendo muito essa energia, mas aqui já para as questões mundanas, é um dia que a gente precisa tomar cuidado com dramatização e histerias, porque toda essa tensão de Vênus e Lua e Urano, principalmente aqui no signo de Leão, com a Vênus tensionada aí, se a gente não conseguir dosar bem, essas poções elas podem envenenar a gente pode dar um show à parte. Então, cuidado aí para não levar tudo para o lado pessoal. Mais uma vez, né? Cuidado com manipulação, com chantagens emocionais nesse período. Lembrando que Mercúrio já vai estar aqui no signo de Câncer, então a nossa comunicação vai estar mais emotiva, mais sensível, a nossa compreensão, a forma que a gente está assimilando as informações ao nosso redor também está mais sensível. Então, cuidado para não levar as coisas para o coração de forma torta, errada, e pegar essa ferida aí do passado e pronto, né? Jogar tudo para o alto e fazer uma caca grande. Porém, esses dois aqui, olha, conversando, a Lua aqui, conversando com Vênus e fazendo oposição a Urano, pode ser um dia de muitas revelações, principalmente nas relações amorosas, nos romances, nos casamentos, nas sociedades, nas parcerias que a gente tem. É possível algo se revelar para a gente e mostrar uma questão meio sombria ali? Com certeza. E o que a gente precisa fazer? Se preparar para isso. Então, quinta-feira é o auge disso. É quando as coisas podem vir à tona, mas lembrando, elas podem vir antes ou depois dessa quinta-feira. Já na sexta-feira, dia 30, a gente continua com a Lua aqui,
conversando também com Marte, lembrando que Vênus e Marte estão muito próximos. Eu, inclusive, fiz um vídeo falando sobre a zona de sombra de Vênus, para quem quiser assistir, está aí no card de informações, no izinho, onde eu falo ali no finalzinho sobre essa quase conjunção de Vênus e Marte, que olhando por um lado mais alquímico, a gente está trabalhando o equilíbrio do nosso feminino e masculino dentro da gente. Mas o que acontece? A Lua conversando com Marte aí pode trazer mais ainda esse conflito e essa tensão. Então, é importante a gente tomar cuidado. Porém, ao longo da madrugada, a gente vai ter Mercúrio conversando lindamente com Saturno. E se a gente começar a pirar o cabeção, a começar a pensar coisas mirabolantes e inventar histórias na nossa cabeça, Saturno vai puxar os nossos pés de volta para o solo firme, vai tirar a gente das nuvens dos enganos. Isso é muito bom. E logo depois a Lua conversa com Netuno. Então, é como se a gente acordasse com o coração mais leve, no sentido de compreensão. Ou, de repente, você vai se sentir mais elevado, espiritualmente mais elevado. E olhando para aquelas picuinhas lá de trás, do dia anterior, de repente você se compara com essas picuinhas e fala, nossa, para que eu estou levando tudo isso para o meu coração? Que bobagem, né? Então a gente já meio que acorda na sexta-feira se sentindo um pouco mais espiritualizado, podemos colocar assim. E aí a Lua conversa também com Plutão. E essa conversa em sextil com Plutão no signo de Capricórnio, lembrando que Plutão rege o Escorpião, então é o dispositor da própria Lua. Vamos superar, vamos dar a volta por cima, sacudir a poeira, vamos seguir em frente. Deixa para trás, eu não quero carregar mais esse peso morto, vou seguir na direção do meu crescimento, da busca da harmonia, da pacificação, do equilíbrio da minha vida, trazendo beleza, paz, amor para a minha vida. É isso que eu quero. Então, essa sexta-feira talvez a gente sinta um pouco isso. E aí, às 11h59, meio-dia, a Lua entra no signo de Sagitário e a gente entra nessa vibe aí, né? A gente já se eleva a uma oitava maior. Aqui a gente se torna mais otimista, entende a vida de uma forma mais leve e tudo que essa lua quer é sair de conflito e buscar elevar o seu nível de consciência, seja pelo estudo, pela diversão, pelo conhecimento, seja como for. E aí, às 18h08 é quando Netuno começa a retrogradar no signo de Peixes. E com Netuno retrogradando, a gente vai começar a ter um momento de reflexão espiritual, de reflexão de valores mais elevados. Então pode ser que a gente, quando acorde nessa sexta-feira, talvez a gente olhe para a vida assim e fale, meu Deus, por que eu me deixei abalar tanto por essas coisas tão pequenas, tão supérfluas, tão fúteis? E aqui a gente já começa a fazer essa revisão. Opa, peraí, como é que eu estou me alinhando à compreensão e ao entendimento dessa jornada espiritual que eu estou passando? Lembrando que nós somos espíritos vivendo uma experiência material, física, mas nós somos espíritos. Então nós estamos passando por uma jornada espiritual, pela experiência na matéria. Só que essa jornada ela é um piscar de olhos para o tempo cósmico. Então essa oportunidade é uma oportunidade única da gente estar nesse mundo, passando por essa experiência que é um flash de segundo. E como que a gente está desperdiçando esse tempo? E como que a gente pode fazer para aproveitar melhor este tempo de vida encarnada que a gente tem? É mais ou menos isso que a gente pode começar a revisar aí com Netuno. Claro que tem muito mais coisa. Netuno, ele retrograda todo ano. E todo ano a gente tem esse momento de revisar essas questões. E junto com Saturno retrógrado no signo de Peixes, é aquele momento realmente de revisar as nossas ilusões, vícios, fugas, medos, todo tipo de fobia. É hora de revisar essas questões. Bom, aí a gente vai para o sábado, para o dia 1º de julho. Nesse 1º de julho, a gente tem 3 aspectos poderosíssimos, sendo que o primeiro é Mercúrio fazendo conjunção com o Sol, ou seja, Mercúrio Casime, direto, no signo de Câncer. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter esse Mercúrio conversando com Júpiter. E logo em seguida, já que esses dois estão juntos, o Sol também vai conversar com Júpiter. Gente, esse sábado, ele tá divino.
É um mergulho realmente nas nossas águas, remexendo os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas relações, os nossos laços, a nossa intimidade. É aquele momento de muito esclarecimento sobre o que acontece dentro da gente. É um momento lindíssimo de estreitar laços, de compreender as pessoas, de falar sobre os seus sentimentos, de escrever sobre os seus sentimentos. É uma clareira emocional que a gente está tendo. E essa clareira emocional, ela pode trazer muitos benefícios para a nossa missão na Terra. Touro é o que a gente vem manifestar nesse mundo. É o signo que nos alinha aos nossos valores, aquilo que é importante para a gente. Então, Sol e Mercúrio conjuntos, conversando com Júpiter, é um mind-blowing, sabe? É uma explosão mental. É você abrir e expandir a sua consciência para entendimentos muito mais elevados dessa nossa vivência terrena e de como que a gente pode se alinhar cada vez mais ao nosso propósito de alma. E propósito de alma não significa que seja um só, é como você está trilhando, como que estão os passinhos que você está dando todos os dias na sua vida. E esse momento pode ser um momento de epifania mesmo, sabe? De iluminação, de encontrar de repente essa linha que te traz de volta ao seu propósito. Principalmente dentro das suas águas, porque muitas vezes os problemas que a gente tem na vida nascem dessas águas internas, das nossas emoções, de traumas, questões que a gente passou na primeira infância, amores e falta de amor que a gente teve, nutrição e falta de nutrição, carinho e falta de carinho, aceitação e falta de aceitação. Tudo isso molda tudo aquilo que a gente está construindo ao nosso redor. E esse sábado está maravilhoso para a gente conseguir curar essas questões, a gente conseguir entender, até porque a Lua em Sagitário vai conversar com Quiron. Lembrando que a Lua em Sagitário tem o dispositor Júpiter. E a gente vai ter Sol e Mercúrio conversando com Júpiter aqui. Gente, esse dia está mágico. Está iluminadíssimo. Procure não racionalizar muito nesse sábado. Sinta e se permita aprender, entender aquilo que as suas emoções têm a te ensinar. Aquilo que as pessoas ao seu redor têm a te mostrar. É uma força muito grande que a gente aproveite da melhor forma. E aí a gente vai para o dia 2, domingo, onde a gente vai ter nada mais, nada menos que a Vênus fazendo quadratura para Urano. A Vênus, que é o dispositor do Urano ali, fazendo essa tensão, é como se Urano estivesse falando para Vênus: olha, a gente precisa romper com essas questões aqui. Temos alguns paradigmas para quebrar. Você está pronta para fazer isso? Vamos embora? Vamos tentar romper esses paradigmas? Esses paradigmas que estão relacionados ao nosso eu, as nossas ilusões, com a Lua fazendo quadratura para Netuno, retrógrado já. Então, depois desse dia tão iluminado, esse domingo é o dia que a gente pega essas crenças limitantes e a gente, bate. É como se fosse um galho de árvore, a gente bate no joelho, assim, sabe? Levanta o joelho e quebra, rompe. É hora de romper. E aí a Lua entra no signo de Capricórnio, o que traz para a gente essa maturidade, essa consciência também de responsabilidade que cabe a nós, trazer a responsabilidade do fazer, do realizar, do manifestar também. Ou seja, ter muita inteligência emocional ao lidar com todas essas mudanças e transformações que podem vir. E aí a Lua já conversa com os nodos lunares, mostrando para a gente mais uma vez: este é o caminho, aqui está o seu norte e aqui está aquilo que você precisa deixar para lá. E aí, com tudo isso, a gente tem o arcano da semana, que é nada mais, nada menos que o nosso querido Mago, mostrando que sim, essa semana é uma semana de muita movimentação e de muito poder alquímico. É aquela semana para a gente transformar a nossa alma de chumbo em ouro, de trazer o equilíbrio, de harmonizar, de encontrar os temperos certinhos. A gente vai ter esse discernimento, a gente vai ter muita informação. É como se a gente estivesse com Merlin nos guiando a semana inteira, dizendo para a gente: olha, utiliza esta fórmula, esta outra fórmula, pense nisso, reflete sobre isso, mergulhe nas suas águas. É como se Merlin estivesse ali
testando a gente, colocando a gente à prova para que a gente saia dali transformado. E tudo isso vai mexer muito com o nosso mental e com as nossas emoções. É o sentimental e o mental superativos, fazendo essa energia girar, 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 até que ela se transforme em algo. E esse algo é a elevação de consciência. É sair de coisas supérfluas e fúteis da nossa vida, de picuinhas e coisas banais e apegos e teimosias que a gente tem, e conseguir abrir um novo horizonte para que a gente enxergue a vida por um outro prisma. E no momento que a gente começa a vislumbrar este novo horizonte, esse novo prisma, aí a gente se empolga e vai galgando aí passo a passo, pedregulho por pedregulho, até superar essa limitação, saindo dos nossos enganos, das nossas ilusões, das nossas fugas e encontrando força para se firmar no caminho do meio da balança. Então, tá aqui, olha, a gente precisa achar Tiferet, se vocês assim preferirem. Vamos encontrar o caminho do meio. E se a gente pensar na árvore da vida, aqui está Hod, que é regido por Mercúrio, e aqui está Sefirah de Netzach, que é regido por Vênus. Quais são os dois protagonistas da semana? Vênus e Mercúrio, né? Tudo é mágico, tudo é magia, né? Tudo é símbolo, tá tudo aí pra gente. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do céu da semana, para essa semana que vai do dia 26 ao dia 2 de julho de 2023. Desejo para todos vocês uma linda semana. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos. Elas estão aqui, tem aqui no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Tem as minhas próprias redes sociais, tem ali Débora Mexico Oficial no YouTube, onde eu falo sobre os arcanos. Tem no Instagram, Facebook, Twitter e Spotify. E tem também no Telegram. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho, de deixar seu joinha, de se tornar membro e de visitar o meu site caso vocês queiram mais informações, tá bom? E é isso, pessoal. Mais uma vez, desejo para todos uma linda semana. Lembrando mais uma vez de deixar o joinha, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos, de deixar seu comentário aqui abaixo do vídeo. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.